Fala, tropa do Super, beleza? Estamos aqui em mais uma aula, tá? De Física 2 agora. Estamos pegando Física 2, dando sequência. E o assunto de hoje, galera, na Física 2 vai ser a transmissão de calor. Até agora, né, nós já vimos mudanças de temperatura, vimos as principais escalas termométricas que existem, vimos a dilatação também proveniente do aquecimento, né, da variação, nesse caso do aumento de temperatura de um corpo, explicamos lá tudo detalhadamente, enfim, falamos da diferença também, né, entre calor do tipo sensível, calor do tipo sensível e latente, né? O calor sensível é aquele que provoca a variação da temperatura de um corpo, enquanto o calor latente, o que ele faz? Ele muda o estado físico de um corpo, né? De uma substância, por exemplo, do estado líquido para o estado sólido, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou o contrário também, e vimos também o nome, né? O nome de cada mudança, de cada transformação física que acontece, tá? Porque transformação física, quando muda do líquido para o sólido, do sólido direto para o gasoso, porque é uma mudança física, né? Um fenômeno, no caso, porque não houve a mudança na matéria, né? Não alterou a água, cuja substância, né, é H2O, ela também vai ser H2O na forma de vapor, não vai mudar. Se não houve mudança na constituição da substância, foi um fenômeno físico que aconteceu. Quando muda a constituição da matéria, aí sim é um fenômeno químico, tá? Não mais físico. Mas tranquilo, não vou estender muito o assunto porque eu quero falar a respeito da transmissão de calor. Nós falamos que o calor, né, nós vimos lá detalhadamente os tipos de calor, como eu acabei de dizer, e também como que acontece? Calor é uma forma de energia, né? É uma forma de energia, por isso que é dado em calorias, em joules, ou seja, em unidades de energia, certo? Porque é uma forma de energia, só que é uma forma de energia em movimento, uma forma de energia em trânsito. Em trânsito e movimento, como assim? Ele sai de um corpo mais quente, né? Ele é transferido de um corpo mais quente para um corpo mais frio. E esses dois corpos, por exemplo, claro que pode ser mais de dois, esses dois corpos vão estar misturados ou em uma distância suficientemente próximos para que eles troquem calor. Tranquilo, isso nós já vimos nas aulas anteriores. Só que o foco desta aula é como que o calor é transferido, beleza? Através de que processo ou quais processos, que são três, beleza? Como que um calor, beleza? Que você pode falar, eu já sei que ele é transferido de um corpo mais quente para um corpo mais frio. E sei também, né? Não é mais dúvida de que calor é uma coisa, temperatura é outra. Ninguém possui a propriedade de ter calor. A gente diz no dia a dia, estou com calor, beleza? Mas é errado, é fisicamente errado. Ninguém pode possuir calor, ninguém obtém calor. O calor é uma forma de energia em movimento. Ele não fica localizado em nenhum lugar. Energia em trânsito, em movimento. E como que ele se transfere? Qual é o processo? Quais são os processos? Vamos ver na aula de hoje, galerinha. Transmissão de calor. Primeiro processo, condução. O processo chamado de condução, tá? Por exemplo, o que acontece? Vamos lá. Primeiro, eu já adianto que é um processo que ocorre sem condução de matéria. Não há condução, movimentação, transferência de matéria, de material. Beleza? O processo da convecção, não. Sem transporte de matéria. Galerinha, vamos lá. Eu tenho aqui uma fonte de calor qualquer. Pode ser um isqueiro, pode ser um próprio fogão. Tranquilo? Aquecendo uma barra metálica. Por que metálica? Porque o metal é um ótimo... tá até aqui, ó. Um ótimo condutor térmico. Beleza? O que seria um condutor térmico? A gente já vai definir. Mas eu coloquei aqui como um metal porque ele é um bom condutor térmico. Beleza, galera? Ao aquecermos esta região aqui, beleza, da barra, nós sabemos, até por meios práticos, que a barra vai sendo aquecida como um todo, beleza? Por quê? Porque o calor vai sendo transferido para as regiões adjacentes. Esse processo, né, que acontece
quando a gente aquece um corpo sólido e esse aquecimento provocado numa determinada região passa a compartilhar com regiões próximas, é o que a gente chama de transmissão de calor, né? Porque está havendo uma transmissão de calor daqui para lá, porque aqui é a região a princípio mais quente, então vai transferindo para a região mais fria, menos quente, beleza? Então é uma transmissão de calor do tipo convecção, tá? Quando isso acontece, quando aquece uma região e vai transferindo, beleza? Vai transferindo sem transferência de matéria. A matéria aqui, o material é o que? É o metal. Não vai transferir no metal, movendo o metal. O metal vai continuar intacto, né? Por isso que estamos diante de um corpo sólido. Então, até dá para dizer também que o processo de transmissão de calor por condução ocorre em corpos sólidos, tá? Em corpos sólidos. Tranquilo, galerinha? Beleza. Como já tinha falado aqui, né? Condutores térmicos, o que eu citei, o que seriam condutores térmicos? São materiais, tá? São materiais através dos quais, ou seja, através desses materiais, o calor se propaga com facilidade. Temos aqui, ó, exemplo, os metais, tá? E quando a gente fala de metal, podemos estar falando de alumínio, de latão, de cobre, por exemplo, entendeu? Então, os metais, de uma forma geral, são ótimos condutores térmicos. Nós vimos lá também na física 3 que eles são ótimos condutores de eletricidade, né? Uma coincidência legal. Os metais são tanto bons condutores de eletricidade, beleza? Quanto condutores térmicos. Um corpo ser um condutor térmico bom é porque ele vai permitir uma propagação com facilidade do calor, uma transmissão com facilidade. Por isso, quando a gente aquece um metal, beleza? O calor é transferido para as regiões adjacentes com facilidade, até com rapidez, beleza? E o que seriam os isolantes térmicos? Se um corpo não é um bom condutor térmico, ele é um isolante térmico, galera. Isolantes térmicos são materiais, estamos falando de materiais, tá? Agora é o contrário, através desses materiais, o calor se propaga com dificuldade, beleza? Aqui, ó, madeira. Se a gente aquece a madeira numa determinada região, a madeira também é um corpo sólido, beleza? O processo de transmissão de calor vai ser por condução também, beleza? Só que não vai aquecer toda a madeira, beleza? Bem rapidamente ou com facilidade. Inclusive, eu me atrevo a dizer que vai existir uma região, aquela mais longe, né, mais distante da que está sendo aquecida, que nem vai se aquecer, nem vai chegar a se aquecer. Por quê? A madeira, que pegamos aqui como exemplo, é um bom isolante térmico, tá? Ela é um bom isolante térmico. Na panela de pressão, o cabo é de plástico, né? Por quê? Porque se fosse tudo metal, você não ia conseguir pegar. Pelo menos não sem algum pano, alguma coisa, beleza? Então, aquela alça, né? Aquele cabo da panela de pressão, não por um acaso é de plástico, que é um material também que pode ser classificado como um isolante térmico. Ele impõe dificuldade à transmissão de calor sobre si, sobre o seu corpo. Beleza? E esse é o intuito de colocar aquele cabo ali na panela de pressão. Claro, vai aquecer um pouquinho sim. Por isso que não existem condutores térmicos perfeitos e nem isolantes perfeitos. Existem bons condutores térmicos, existem bons isolantes térmicos. Beleza? Galera, tranquilo, né? Processo de transmissão de calor. Toda a aula hoje só vai ser processo de transmissão de calor. Só que o primeiro que conhecemos, que ocorre nos corpos sólidos, é o processo chamado de condução, tranquilo? Ocorre em materiais sólidos, em corpos sólidos, e não há transferência de matéria. Eu estou insistindo em falar isso, mas vai ficar mais claro quando a gente chegar nesse processo aqui, que é o da convecção, tá? Vocês vão ver por que eu estou falando, transporta ou não transporta matéria. Beleza, ó, vamos lá. Próximo tópico, lei de Fourier, galera. Também uma fórmula, é uma lei bastante utilizada, tá? Então, ó, é importante vocês estarem sintonizados com essa fórmula. Ah, professor, vou ter que gravar? Já estou vendo daqui que ela é muito grande. Bom, não é. Ainda mais quando vocês conhecerem cada parte, né? O que cada letra simboliza, né? Qual grandeza que cada letra simboliza, vai ficar fácil.
E já cansei de dizer para vocês que o melhor método de gravar, né, de pegar uma fórmula é praticando muitas questões, tranquilo? Beleza, galerinha? O que seria esta letrinha aqui? Ela representa uma grandeza chamada fluxo de calor. Fluxo de calor, galera. Fluxo de calor é um tipo de rapidez. Tipo de rapidez? Como assim é um tipo? Então me fala outro aí. Velocidade. Velocidade é um tipo de rapidez. Tá bom, mais um exemplo. Potência. Potência também é um tipo de rapidez. Por que essas três? Né? Por exemplo, se tem essas três. Fluxo, velocidade e potência são grandezas envolvendo rapidez. São tipos de rapidez. Porque toda grandeza, né, que tem como denominador o tempo, né, ou seja, ela ocorre baseada no tempo, ela é medida baseada no tempo. Por que a velocidade é medida baseada no tempo? Nós sabemos que velocidade é deslocamento por tempo, é fluxo, tá vendo? Que quantidade de calor transferida, e transferida pode ser absorvida ou cedida por tempo. Potência não é trabalho por tempo, não é energia por tempo, tá vendo? Então é um outro tipo de rapidez, potência, tranquilo? Galera, fluxo de calor é a quantidade de calor que atravessa uma determinada área sobre o tempo que ocorreu essa transferência, beleza? Então, quantidade de calor pelo tempo que houve essa troca dessa quantidade é o fluxo de calor através de uma determinada região que tem uma determinada área, tranquilo? Eu vou explicar melhor nesta parte aqui. Galera, esta fórmula do fluxo também pode ser escrita desta maneira aqui, ó. K vezes A vezes T menos TI sobre L. Vamos saber o que é cada um? Galera, como eu já falei, este símbolo aqui significa fluxo de calor. O que? É a quantidade de calor, galera. O que? Que é transferida, né? Que é trocada entre corpos, entre regiões. Show? ΔT é o intervalo de tempo da transmissão do calor. O A é a área da seção transversal, é a seção por onde o calor vai passar, por onde ele vai atravessar. E L é o comprimento dessa seção. Peguei aqui, galera, um cubo, beleza? Um cubo, né? Porque eu sempre pego o cubo. Não é uma figura geométrica difícil de ser desenhada. E com ele a gente consegue ter uma ampla visão, né? Uma visão em 3D das três dimensões que os corpos possuem. Por exemplo, se a gente considerar esse cubo aqui, nós temos esta região aqui, né? Que eu coloquei com traços em vermelho, pontilhado em vermelho, que tem uma determinada área, uma área A. O calor, galera, ele vai atravessar, beleza? Essa região aqui, que tem essa área A, tranquilo? Só que, vamos considerar o seguinte, ó. Na região, vamos chamar de paredes, tá? Existem 8 paredes aqui. Nestas regiões, o que acontece? Uma determinada parede, por onde o calor vai entrar, ela tem uma temperatura T1, beleza? Uma temperatura T1. E a outra tem uma outra temperatura, uma temperatura T2. Por que as temperaturas são diferentes? Galerinha, só existe troca de calor entre os corpos se as temperaturas deles forem diferentes, galera. Se eles estiverem com a mesma temperatura, existe o que? Já aprendemos também, um equilíbrio térmico. Então não vai haver transferência de calor. Por isso que é importante frisar, destacar, lembrar que o calor vai ser transmitido sempre que houver uma diferença de temperatura entre corpos ou entre duas regiões do mesmo corpo. Aqui, ó, não temos mais de um corpo, é um corpo só, a barra. Só que aqui está mais aquecido do que lá. Então, um corpo só, tá? Com diferentes regiões, estão possuindo neste momento diferentes temperaturas. O calor só é transferido, beleza? Só é transmitido independentemente dos processos, dos 3 processos que a gente vai conhecer, já conhecemos um. O calor só vai ser transferido se houver uma diferença de temperatura. Então, por isso que nesta região, por onde? Na verdade, ele não vai entrar por aqui não, né? Se eu considerar, deixa eu ver se eu destaquei aqui. Não cheguei a destacar não, mas vamos pensar no seguinte. Consideremos que a temperatura T2 seja maior que a temperatura T1, beleza? Galera, se T2 é maior do que T1, o calor vai de onde para onde?
não é sempre do corpo mais quente para o mais frio? Então, ó, vai sair daqui, vai atravessar essa seção, essa área A e vai para cá. Galera, se a gente quiser descobrir qual foi o fluxo de calor que atravessou aqui, é fácil. A gente vai pegar o A, você já sabe que é a área por onde ele vai atravessar. T final é uma temperatura final, nesse caso eu chamei de T1, T2, tá? Mas assim, é uma diferença de temperatura entre essas regiões, tranquilo? E o L, galera, o L é o comprimento. Ele vai atravessar uma área durante um comprimento, tá? Ele vai percorrer um comprimento. Esse tal comprimento que ele vai percorrer é o que a gente joga aqui na fórmula, tá vendo? Então, só falta a gente saber o que é o K. Vou falar já, ó. Então, esse fluxo de calor, certo? A área por onde o calor vai atravessar, diferença de temperatura entre as regiões, comprimento que ele vai percorrer, calor, né? Vai percorrer para chegar, né? Sair de um lugar e ir para outro. Galerinha, vamos enfim conhecer esse K. O K é chamado de coeficiente de condutividade térmica. Coeficiente de condutividade térmica. Térmica por causa, né, do assunto. A termodinâmica, termometria, enfim, tem a ver com térmica. Então, com o assunto, com a aula. Física 2 nesse caso. Condutividade, tá vendo? Condutividade, o calor é sempre conduzido, é sempre transferido, tá vendo? Galera, separei aqui alguns materiais diferentes. Por quê? Porque cada um tem o seu coeficiente de condutividade térmica. Professor, caramba, toda aula de Física 2 sempre tem uma tabelinha. Na aula de dilatação tinha uma tabela, né? Na aula agora de transmissão de calor tem uma tabela. Por que tantas tabelas nesse assunto? Por quê, galera? Quando a gente fala de temperatura, né, de calor que é transferido, dilatação, que tem a ver também com o aumento da temperatura, cada material se comporta de uma maneira. Por isso que cada material tem uma sua característica própria. Geralmente essa característica é um coeficiente. A gente chama sempre de coeficiente. Então é coeficiente de alguma coisa, coeficiente de não sei o que, entendeu? É sempre coeficiente em relação a um material. Nesse caso, quando a gente está falando da condutividade, né, da transmissão de calor, esse K é chamado de coeficiente de condutividade térmica. E vamos lá, peguei aqui 3 tipos de metais. Já falei que os metais são ótimos condutores térmicos. O calor se propaga sobre os metais com muita facilidade. Então, ó, peguei aqui o alumínio. Por exemplo, qual é o coeficiente de condutividade térmica dele? Vale 4,9 vezes 10 a menos 2 o quê? Quilocalorias por segundo metro grau Celsius. Caramba, como que eu vou gravar isso? Já falei também. Toda vez que a gente quer descobrir a unidade de medida de uma grandeza, a gente isola essa grandeza. Galera, se fluxo de calor é coeficiente de condutividade térmica, vezes a área da seção por onde ele atravessa, vezes a variação de temperatura entre essas duas regiões, né? Por onde sai e para onde vai. L, o comprimento que vai ser percorrido. Eu quero descobrir a unidade de medida, se é metro, se é segundo, se é graus Celsius, se é newtons, enfim. Como que eu descubro a unidade de uma grandeza? Primeiro, eu tenho que conhecer as unidades das outras. A área a gente sabe que é metro quadrado, por exemplo. Temperatura, graus Celsius, comprimento, metro, por exemplo. Beleza? Como que eu acho o K? O fluxo é o quê? Calor por tempo. Calor pode ser calorias, quilocalorias. Tempo pode ser segundo. Então, conhecendo as outras unidades das outras grandezas, a gente, isolando uma letra, vai descobrir sua unidade de medida. Ou grava, mas se esquecer, isola, ou seja, deixa o K sozinho. Como que eu vou deixar o K sozinho? Aí é matemática, é tranquilo, ó. O L está dividindo, passa para lá multiplicando. A área e a variação de temperatura estão multiplicando o K. Ao mudar de membro, ao mudar de lado, vai passar dividindo. Tranquilo? Por isso que a gente acha quilocalorias, beleza? Porque o calor vai permanecer em cima na fórmula. Embaixo vai ter tempo, unidade de tempo. Segundo, unidade de comprimento, né? Metro. E unidade de temperatura. Beleza? Galerinha, então aqui, ó. O latão tem o seu coeficiente de condutividade térmica. O cobre também tem o seu.
Agora eu peguei gases, né? Os gases são fluidos. O ar, o hidrogênio e o oxigênio. Cada um com o seu K, né? Para cada um nós temos um valor do K. Tenho que gravar esses valores todos? Não. Eles vão dar esse valor para vocês, tá? Vão falar qual foi o fluxo de calor que atravessou o hidrogênio, beleza? Sabendo que percorreu uma distância tal, né? De área tal, uma variação de temperatura tal, beleza? Vocês vão aplicar na fórmula e ele vai dizer que o hidrogênio tem um coeficiente de condutividade térmica valendo 3,3 vezes 10 a menos 5, beleza? Qual a unidade de medida? Quilocalorias por segundo metro grau Celsius. Galera, próximo processo de transmissão de calor é o processo chamado de convecção, galera. Convecção. Se o processo chamado de condução, transmissão de calor, ocorre nos sólidos, né? O processo de convecção, por sua vez, ocorre nos fluidos, galera. Fluidos, já disse também o que são fluidos. Líquidos e gases, beleza? Se não é só as três fases que uma substância pode se apresentar: sólido, líquido ou gasoso. Sólido, beleza? Não é fluido. Líquido e gás são, tranquilo? Então, a transmissão de calor do tipo convecção ocorre nos líquidos e nos gases, tá? Galera, esquematizei a seguinte situação, ó. Peguei aqui uma fonte de calor, pode ser um fogo, tá? Um fogão. E aqui uma panela contendo, pode ser água, beleza? Água. Aqui, ó, o calor vem daqui, né? De baixo para cima. Estou até simbolizando, o calor vai subindo. O que acontece? A princípio, né, antes de ligar o fogo, a água estava a temperatura ambiente, tranquilo? Vamos dizer que estava a 20 graus Celsius, beleza? Aí vai começar a haver um aquecimento. O que acontece, galera? O ar, né? O líquido que está mais quente, ou seja, o que se encontra aqui embaixo, né, na região mais próxima à fonte de calor, o que ele vai fazer? Quando ele aquece, ele vai ficar menos denso, entendeu? O ar vai se aquecer, vai ficar menos denso, porque vai ter o seu volume vai aumentar, né? Nós sabemos que quando a gente aquece um corpo, o volume desse corpo aumenta. Por isso que ocorre a tal da dilatação. A dilatação nada mais é do que um aumento das dimensões de um corpo, beleza? Então, aumentando o volume, nós sabemos o quê? Que a densidade é a razão da massa pelo volume, né? Densidade é massa sobre volume. Se aumentar o volume, o que vai acontecer, galera? Vai diminuir a densidade. Então, ó, um líquido, ao ser aquecido, o que vai acontecer? Ele vai se dilatar. Ele se dilatando vai aumentar o seu volume. Aumentando o seu volume, diminui a sua densidade. Galera, quando um líquido, né, um gás, enfim, um fluido qualquer, tá? Fica menos denso, ele vai ficar mais leve. Quanto mais denso, maior o que? Sua massa, né? Massa sobre volume. Quanto mais denso, maior a sua massa. E quanto maior for sua massa, mais pesado é um corpo, concordam? Então, quanto menor a sua massa, ao contrário, mais leve esse corpo é. Galera, quando um fluido fica mais leve, a tendência dele é subir. Ele está leve, ele vai subir. Quando um fluido se resfria, é o contrário. E o seu volume diminui. Resfriou, o volume diminui. O contrário do que falei anteriormente. Se o volume diminui, o que vai acontecer? Ele vai ficar menos denso, beleza? Ou melhor, vai ficar mais denso, né? Ele vai ficar mais denso. Diminui o volume, densidade, massa sobre volume. Diminui o volume, vai ficar mais denso. Galera, se fica mais denso, vai ficar mais pesado. Então, ele vai descer. Então, o fluido mais quente fica menos denso, mais leve, vai subindo. O fluido que fica mais frio, portanto, mais denso, vai ficar pesado. Então, o que vai acontecer? Ele vai descer. Com isso, galera, nesse aquece, sobe, esfria, desce. Parece até funk, né? Aqueceu, subiu. Esfriou, desceu. Vai ocorrendo o que é isso? Provoca uma corrente.
corrente, né? Subindo e descendo, subindo e descendo. Subindo o mais quente, que é o menos denso, mais leve. Descendo o mais denso, o mais pesado. Vai descer, formando assim o que a gente chama de correntes de convecção. Tem a ver com o processo de transmissão de calor, tá? Correntes de convecção. Galera, nesse caso, existe transporte de matéria. Galera, pode ser água, né? Matéria água. Ó, a água vai subindo e vai descendo nesse processo. Vai subindo e vai descendo, entendeu? Então tá havendo uma transmissão, tá? Uma transmissão de matéria, beleza? Um deslocamento de matéria. Isso sempre ocorre na transmissão de calor por convecção. Na transmissão de calor por condução, não existe transferência de matéria, tá? O corpo não se desfaz e vai passando para as regiões adjacentes, não existe transmissão de matéria aqui, tá? O calor é transmitido de átomo para átomo, beleza? Nos sólidos, convecção, condução, convecção ocorre nos fluidos. Então, quando houver, se for perguntado a vocês, o processo de transmissão de calor por convecção, é um tipo, né, de transmissão de calor, ocorre onde? Ocorre nos sólidos? Não. Só nos líquidos e gases, somente nos fluidos, tá? E é dessa maneira que acontece. O ar, né, o fluido, ar é um tipo de fluido, o ar, um outro fluido qualquer, ao se resfriar, fica pesado, vai cair, vai descer. Ao ser esquentado, vai ficar menos denso, vai ficar mais leve, vai subir. Galera, não precisa gravar. Se vocês souberem que densidade é massa sobre volume, então tranquilo, saber que vai ficar menos denso quando aquece e vai ficar mais denso quando resfria. Pela fórmula dá para saber, tá? Tranquilo, galerinha? Bom, agora vamos ver o terceiro e último processo de transmissão de calor. É o chamado, né, transmissão de calor por radiação, galera. Também chamada de irradiação. Posso chamar de radiação ou irradiação. É um outro processo que também ocorre sem transporte de matéria. Inclusive, pode acontecer no vácuo. Galera, aqui, nesse caso, os corpos não precisam estar necessariamente próximos, né? Muito próximos. E nem misturados, como nesse caso aqui, né, da convecção. Temos aqui líquido, né, gás ou gás, poderia ser um líquido ou gás, um fluido qualquer. A transmissão de calor ocorre através do meio, de um meio qualquer, beleza? Então, por exemplo, aqui ó, o Sol. Como que o Sol aquece a Terra? Né? Nós sabemos que o Sol aquece a Terra. Tranquilo? Então, qual processo que existe essa transmissão de calor do Sol, que é um corpo mais quente, né? E põe quente nisso, para um corpo mais frio, a Terra. Como que isso acontece? Tem que acontecer através de algum processo. Não é por condução, beleza? Não é por convecção, é por radiação, através de ondas eletromagnéticas, beleza? O Sol, ou melhor, o calor é transferido do Sol, fonte mais quente, para a Terra, corpo mais frio, né? Uma fonte mais fria. Galerinha, não tem como, né? É impossível a temperatura da Terra atingir a temperatura do Sol. Ou seja, eles entrarem em equilíbrio térmico. Até porque se acontecesse isso, todo mundo, né, ia virar cinza. A gente ia morrer. Então, ó, acontece transmissão de calor, isso a gente sabe, isso a gente sente, né? E qual é o processo? É o processo de radiação, ou também chamado de irradiação. O calor vem daqui para lá. Galera, calor não é uma grandeza vetorial, tá? Eu estou representando assim só para indicar o sentido. De onde para onde. É sempre do corpo mais quente para o mais frio. Só estou indicando, né? Vocês podem talvez confundirem, quando vocês assistirem a aula de vetores, beleza? Grandezas vetoriais. Nós sabemos que sempre representamos por vetores, que são setinhas, né? Mas o calor não é uma grandeza vetorial, é escalar. Só estou aqui simbolizando de onde para onde ele está indo. Galerinha, cada processo, né? Cada processo de transmissão de calor é utilizado, tá? Eu sempre digo que a física é uma disciplina, tá? É uma ciência bastante vista, sentida no dia a dia, tá? No nosso cotidiano, beleza? Por exemplo, aqui, ó, aplicações da condução térmica. Onde que a gente usa
essa característica, vamos dizer assim, da condução. Galera, em tijolos, por exemplo, né, refratórios usados em fornos de pizza, né, já acho que existem mais nas pizzarias. Em casa a gente faz, quando faz pizza caseira, mas no forno do fogão mesmo. Mas em algumas pizzarias, o forno é feito de tijolo, tá? No caso, tijolos, né? Vários tijolos. Então, esses tijolos, né, não são por um acaso que é escolhido tijolo. Por que de tijolo? Porque tijolo, galera, é um bom isolante térmico. O calor, né, o calor não se propaga com facilidade pelo tijolo. Ah, mas como assim? A intenção é que o calor não se propague sem... Por quê? Se o tijolo, né, o material, né, de que é feito o tijolo, não transmite o calor com facilidade, ou não recebe, o que vai acontecer? O forno vai ficar aquecido, entendeu? O calor, claro, sempre uma parte é perdida, mas vai ser pouca, entendeu? Então a temperatura elevada ali no forno vai se manter, né, sempre alta, sempre elevada, a menos que se retire a fonte de calor, beleza? Porque os tijolos são bons isolantes térmicos, tá? E tijolo é um corpo sólido, então é a transmissão de calor que existe ali do tijolo, né? Das paredes do tijolo para a pizza, né? Para a sala, essa transmissão de calor ocorre por condução, galera, beleza? Vamos lá, aplicações agora da convecção térmica, onde que a gente vê a convecção térmica atuando. Coloquei aqui, ó, congelador de geladeiras. Vocês já repararam que em toda geladeira, seja a mais simples, a mais barata, a mais cara, o congelador, você já viu o congelador na parte de baixo? Ah, claro que não, né, professor? Por que claro que não? Porque, galera, o ar, né, congelador, naturalmente, é a parte mais fria da geladeira. Mais fria, né? Inclusive gelada. É a parte mais fria. Galera, acabei de explicar aqui, né? Quanto mais frio estiver um fluido, pode ser um gás, pode ser um líquido, enfim, quanto mais frio, mais denso ele é, mais denso, então mais pesado. Por isso que o congelador é localizado na parte superior, porque o ar, né, os fluidos mais gelados, né, mais frios, são mais densos, então vai descer, entendeu? Congelador, ar-condicionado. Porque o ar-condicionado geralmente é instalado em cima, né, na parte superior, porque o ar frio é mais denso, ele vai descer, a tendência dele é descer. O ar, né, frio nunca vai sair do dispositivo ar-condicionado e vai subir, ele vai sempre descer. E é o intuito, né, é aquecer, né, ou melhor, resfriar a temperatura, por exemplo, né, numa sala de aula, dos alunos, das pessoas ali presentes, por isso que é localizado em cima. Já repararam que aquecedor, né, aquecedor qualquer, é sempre colocado embaixo? Por que o aquecedor é colocado embaixo? Porque um fluido, nesse caso o ar, né, mais quente, ele é menos denso. Não falei isso aqui, não expliquei? Menos denso por quê? Porque quando aumenta a temperatura, aumenta o volume. Aprendemos isso em dilatação. Aumentando o volume, vai ficar menos denso, vai ficar mais leve, vai subir, galera. Se ele sobe, a gente coloca embaixo, né? Porque se colocar em cima e ele vai subir, não vai aquecer, sei lá, nossa sala, nossa cozinha, nosso quarto, não vai aquecer, porque vai subir. O intuito é aquecer a gente, então aquecedores são instalados embaixo por causa disso. E ar-condicionado, e o exemplo que eu coloquei aqui, né, congelador da geladeira, sempre em cima, porque ar frio sempre desce, o quente sobe, beleza? Galera, aplicações, né, da transmissão de calor pela radiação. Gente, repito, isso aqui não é só uma teoria, não ocorre só no livro, não, isso ocorre no dia a dia. Por isso que as pessoas utilizam desses acontecimentos, né? Por exemplo, onde que a radiação térmica é aplicada? Galera, estufa, já viram aquelas estufas que cultivam flores, legumes, né? Verduras? O que acontece? Elas recebem calor por radiação, né? Calor vindo do sol, certo? Vai aquecer aquela região ali e vai manter a temperatura sempre ideal daquela estufa. Elas são muito utilizadas em regiões muito frias, né?
se tiver temperaturas muito abaixo, né, inclusive algumas negativas, podem, no caso, estragar os legumes, as verduras, enfim, as flores também. As estufas são meio que uma proteção para elas, né? Temos também as placas solares, as placas utilizadas, né, convertidas em energia. Por que a placa solar pode ser convertida em energia elétrica? Já ouviram falar? Claro, né, galera? A energia, ela nunca é criada e nem destruída. É sempre transformada de um tipo em outro. Calor, não acabei de dizer, não é a primeira vez que estou falando, mas não acabei de revisar que calor é um tipo de energia, certo? Se é um tipo de energia, pode ser transformado em outra. Por isso que essas placas solares, que são essas placas que absorvem, né? Absorvem, a palavra é essa, absorvem o calor para transformar em outro tipo, é bastante utilizada e é um tipo de aplicação da radiação. Por quê? Aquela placa vai receber calor, beleza? E é através de um dos três processos que existem. Não é por condução, não é por convecção, não são fluidos, é pela radiação. Tranquilo? Galera, com isso fechamos mais esta aula. Vão acompanhando, não deixem de tirar as dúvidas, as possíveis dúvidas, e exercitem bastante, tá? Vamos lá! Sempre um dia mais, né? E também sempre um dia menos para a sua prova. Com isso, cada dia que você deixar de estudar, né? Claro, você vai ter seu dia, você vai descansar e tudo mais, mas não deixe de estudar por preguiça, por desânimo, beleza? Sigam que é possível. Vocês vão conquistar a tão sonhada vaga no concurso público, beleza? Ou no vestibular. Galerinha, até a próxima aula. Um abraço.